Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Reverendíssimas irmãs missionárias da caridade, estimados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo as alegrias da oitava da Páscoa e a liturgia nos apresentou o texto dos discípulos de Emaús. O coração desses 2 homens que iam caminhando pela estrada conversando estava abatido com a morte do Senhor e com tudo aquilo que tinha acometido o seu mestre. Eles estavam tristes porque haviam depositado em Jesus todas as suas esperanças e expectativas, mas se viram frustrados, pois faziam 3 dias e nada havia acontecido. Para quem esperava que Jesus viesse libertar Israel de suas dores, angústias e opressão, este era um sinal de muita tristeza. Todavia, Jesus aparece em seu meio para devolver ao coração daqueles homens a esperança. E enquanto lhes falava sobre as coisas do Pai, sobre os projetos de Deus, o coração desses homens, desanimados, aflitos, entristecidos, começou novamente a arder em esperança. Nós, talvez, embora na oitava de Páscoa, estejamos como esses homens, experimentando esta desolação. Ontem, falando sobre a morte tão triste e precoce do pastor Márcio, nosso irmão em Cristo, eu dizia para uma pessoa que nós vivemos a impressão de que estamos dentro de um pesadelo que não passa nunca. E pessoas continuam a morrer, a experimentar a angústia, a dor, o sofrimento, e nós somos tentados, tal como os discípulos de Israel, a nos perguntar: o Senhor não libertou Israel? O Senhor não veio como Messias para o seu povo? E Jesus traz este evangelho para chamar a nossa atenção, como fez com os discípulos de Emaús. Como sois sem inteligência e lentos, disse ele no versículo 25.
para crer em tudo o que os profetas falaram. E prossegue: será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Apliquemos a nós. Como somos lentos e sem inteligência. Será que não precisamos passar por tudo isso com o Cristo para entrar em sua glória? Nós estamos na expectativa de uma Páscoa que é eterna. E é por isso que Jesus, simbolizado neste círio pascal aceso, vem reacender em nossos corações a esperança de que Ele ficará conosco no entardecer deste dia, para que nós, com Ele, entremos na glória. Amém.